Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de Campo Grande, uma capital que foi moldada, olha só, não só por concreto e asfalto, mas principalmente pela visão, ou às vezes pela falta de visão, dos seus líderes. Como é que uma cidade bem no coração do Brasil virou o que é hoje? É isso que a gente vai descobrir. E essa frase, ela resume tudo, né? A história de Campo Grande é, no fundo, a história de como superar a logística. Pensa bem, uma cidade que nasce num divisor de águas, um ponto estratégico, destinada a ser essa ponte com o interior do Brasil. Então, cada desafio, cada obra que a gente vai ver, foi uma verdadeira batalha contra o isolamento, contra a distância. Então, para entender essa história, a gente dividiu a nossa jornada em 5 grandes momentos, 5 eras. Vamos desde um arraialzinho lá no começo até a metrópole que pulsa hoje em dia. Cada período desses revela uma nova camada da identidade da cidade. E olha, vocês vão ver como a poeira daquele passado ainda está bem presente nas avenidas de hoje. Vamos lá, para o comecinho de tudo. A Era da Fronteira. Imagina só, um tempo de improviso puro. Os primeiros líderes, que eram chamados de intendentes, eles governavam, acreditem, de dentro da própria casa. Era literalmente construir uma cidade a partir do nada. A gente teve figuras pioneiras, claro. O mestre, que montou a primeira estrutura de governo, o Souza, que trouxe as primeiras leis. Mas o ponto de virada mesmo, o que mudou o jogo de verdade, foi a chegada da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, lá em 1914. Isso não só trouxe gente, trouxe um novo centro para a cidade, um novo polo de desenvolvimento que redesenhou o mapa de Campo Grande para sempre. E aí, no meio daquela poeirada toda dos carros de boi, surge um cara com uma visão totalmente diferente. Um líder que pensava como um planejador urbano moderno, Arlindo de Andrade Gomes. Ele não estava olhando só para o que estava ali na frente dele, não. Ele estava enxergando o futuro da cidade. Pensa só nisso. A cidade era toda de rua de terra. E o Arlindo de Andrade Gomes vai lá e projeta a Avenida Afonso Pena, gigantesca, com uma largura monumental. Aquilo não foi só uma obra, foi uma aposta, uma visão de futuro. Com certeza, foi a decisão de engenharia mais importante e impactante da história de Campo Grande, porque desafiava toda a lógica da época. Bom, depois dessa fase pioneira, a cidade entra num outro momento, um momento de profissionalização. E o que estava por trás disso? Uma ambição muito clara, a de virar a capital de um novo estado, que seria separado de Mato Grosso. Aquele sonho, agora, começava a ganhar uma cara mais técnica, mais planejada. E a grande virada de chave aqui foi justamente essa: deixar o improviso de lado e abraçar o planejamento técnico. O símbolo máximo disso foi o primeiro plano urbanístico oficial da cidade. Foi um verdadeiro marco, sabe? Um divisor de águas entre o que a cidade era e o que ela queria ser. E aí a gente tem as figuras dessa época, né? O Vespasiano Martins, que era o cara que tocava o sonho político da divisão, o Eduardo Olímpio Machado, que foi quem conseguiu a grana para o primeiro grande projeto de saneamento, e o Fernando Corrêa da Costa, que finalmente botou asfalto naquela poeira vermelha famosa do centro da cidade. Cada um com um papel fundamental. Aí o cenário muda de novo. Chega o regime militar e, em 1977, finalmente, o estado de Mato Grosso do Sul é criado. E agora? Agora Campo Grande tinha que virar uma capital de verdade, e tinha que ser para ontem. A engenharia civil aqui não foi brincadeira, foi em escala industrial mesmo. Essa foi a era dos chamados prefeitos biônicos, que eram nomeados pelo regime. Com uma enxurrada de dinheiro vindo do governo federal, eles basicamente redesenharam a cidade. Agiram com escala e a precisão de grandes engenheiros mesmo, tocando obras gigantescas. O grande motor dessa transformação foi o Projeto Cura. Pensa numa onda de engenharia pesada, com muito dinheiro federal. Canalizaram córregos, abriram avenidas, mas, como tudo na vida, resolver um problema acabou criando outros. Esse crescimento acelerado, meio de cima para baixo, empurrou a população mais pobre para longe, para as periferias. E foi aí que se plantou a semente da expansão desordenada, que é um desafio para a cidade até hoje. E então, vem a redemocratização. E com ela, um novo desafio surge. Tá, a cidade cresceu, ficou enorme, mas e o custo humano disso tudo? Como administrar essa expansão toda? A engenharia, que tinha sido tão técnica, agora precisava de um toque mais humano. E essa época é muito interessante porque a gente vê duas filosofias bem diferentes em ação. De um lado, você tinha o Lúdio Coelho, super pragmático. O foco dele era resolver o problema da moradia, então ele criou bairros gigantes como Aerorrancho e Moreninhas.
Do outro lado veio o Juvencio da Fonseca, com um olhar mais humanista. O foco dele era qualidade de vida, criar parques, recuperar áreas verdes, investir em saúde. Depois disso, a cidade entrou num período longo de estabilidade política. E isso trouxe uma nova abordagem mais gerencial, sabe? A palavra de ordem passou a ser eficiência, gestão e, claro, grandes projetos visíveis. Aí a gente tem o André Pucinelli, que primeiro deu um choque de gestão nas contas e depois saiu pavimentando bairros e mais bairros. E na sequência veio o Nelsinho Trade, que teve que lidar com as consequências disso, né? Com todo aquele asfalto, os problemas de drenagem ficaram sérios, então ele foi cuidar dessa parte mais subterrânea, da macrodrenagem. É interessante ver como uma gestão meio que preparou o terreno para outra. Tudo carece ir bem, né? Obras, gestão. Mas e quando a base de tudo isso, que é a engenharia política, de repente racha? O que acontece? Pois é, a resposta para essa pergunta veio em 2012 com a eleição do Alcides Bernal. Ele quebrou um ciclo de poder de 20 anos e o resultado foi um colapso institucional que ninguém tinha visto antes. Aquela máquina toda que construía a cidade, que fazia as coisas andarem, simplesmente travou. E essa sequência de eventos, com o prefeito isolado, impeachment, briga na justiça, tudo isso provou uma coisa muito, muito clara. Não adianta ter os melhores engenheiros se a política não for estável. Sem uma liderança firme, a infraestrutura da cidade, o asfalto, a praça, tudo, começa a se desfazer. E o resultado disso foi sentido na pele pela população. Um declínio visível na qualidade de vida. Os buracos nas ruas viraram o grande símbolo daquela crise. Ficou provado. A engenharia civil, no fim das contas, é refém da engenharia política. A missão de juntar os cacos e reconstruir coube ao Marquinhos Trade. E o grande projeto dele, a sua assinatura, foi o Reviva Centro. A ideia era modernizar o coração da cidade, mas com um conceito diferente. Enterrar fios, alargar calçadas, enfim, colocar as pessoas, os pedestres, em primeiro lugar, e não só os carros. Hoje, quem está no comando é a prefeita Adriane Lopes. E a missão dela é continuar esse trabalho de reconstrução, ao mesmo tempo em que lida com o legado de toda essa história que a gente contou. É um legado complexo, né? Uma cidade que cresceu muito para os lados, o que torna a manutenção de tudo muito cara, e com desafios de mobilidade que são resultado direto daquelas decisões tomadas lá atrás. Então, os desafios para o futuro de Campo Grande são esses que a gente vê. Gerenciar essa expansão toda, cuidar da infraestrutura que já existe, resolver os gargalos no trânsito e, claro, pensar num crescimento que seja sustentável. A história, como a gente viu, continua moldando o presente e o futuro da cidade. A história de Campo Grande nos ensina uma lição e tanto. Uma cidade nunca está pronta. É como um organismo vivo que está sempre se moldando nesse equilíbrio super delicado entre engenharia, política e visão de futuro. E isso nos deixa com a grande pergunta, né? Olhando para frente, qual será a próxima grande visão, o próximo projeto que vai definir o futuro dessa capital?